Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo novamente a esse canal Advento em Ação. Nós estamos muito felizes porque você está conosco mais uma vez no estudo do livro do Apocalipse. Que bom que você está conosco. Você já parou para se perguntar por que Apocalipse, alguém falaria para você que Apocalipse não foi revelado? Que Apocalipse é muito difícil de se entender e que pouquíssimas pessoas podem compreender e que não seria do propósito de Deus nós entendermos isso hoje. Parece soar um pouco estranho isso para nós, né? E realmente é estranho. Me parece, se fizer uma reflexão, que por qual propósito Deus colocaria esse livro na Bíblia se ele não pudesse ser estudado e compreendido hoje em dia. Então, é nesse estudo que você vai receber as revelações do Apocalipse aí na sua casa, aí no seu lar. Ok? Que bom que você está conosco mais uma vez. Vamos lá? Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração, como sempre fizemos no início dos nossos estudos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo momento que temos aqui agora, onde podemos estudar a Tua Palavra livremente e podemos compreender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós no final dos tempos. Obrigado pela revelação do Apocalipse e que Teu Santo Espírito, nesse momento, possa nos conduzir a este estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Muito bem, eu gosto de iniciar os estudos sequentes, sempre lembrando que nós estudamos no primeiro. Então, nós vimos no primeiro estudo, que foi uma introdução sobre Apocalipse, primeiro, a importância desse livro para nós. Acabei de falar para vocês que não haveria sentido nenhum em Deus colocar na sua palavra, no cânon sagrado dos 66 livros, um livro que não pudesse ser compreendido. Então, a importância do livro de Apocalipse é muito grande para os nossos dias de hoje. Dias em que vivemos conflitos, ansiedades, problemas de diversas ordens, financeiros, de saúde. E esse livro, ao contrário do que muitas pessoas dizem, que só traz destruição e problemas, na verdade é um livro que vai nos encorajar a continuar essa luta até a volta de Jesus. Muito bem, da importância do livro nós também falamos um pouquinho sobre hermenêutica. Vocês lembram que hermenêutica é uma ferramenta onde nós temos algumas regras de interpretação. Nós não interpretamos a Bíblia como nós queremos, e sim como a Bíblia nos orienta. A hermenêutica bíblica, ela é feita em cima também da palavra de Deus. Ok. Também estudamos, além da hermenêutica, os tipos de métodos existentes de interpretação. Vocês lembram que o nosso método de interpretação da Igreja Adventista é o método historicista. É onde tem uma continuidade e a história que já passou por nós e está escrita para nós hoje, ela nos revela todas as profecias que já aconteceram e nos dão mais certeza das que vão acontecer ainda. Nos parece lógico fazer uma interpretação historicista, baseado na história. Muito bem. Falamos desse livro, que ele é apenas um livro na biblioteca. O livro de Apocalipse é um livro de profecias em que nós tiramos da biblioteca, porque tem vários livros falando sobre cartas, sobre evangelho, sobre história, sobre poesia, e nós tiramos esse livro dessa biblioteca, em específico Apocalipse, e vamos entender que é um livro de profecia. Então nós temos que estudá-lo e interpretá-lo como profecia, ok? Continuando então, falamos aqui também do grande conflito, né, entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Isso serve para nós como pano de fundo, para que nós possamos entender que também Apocalipse revela a disputa que existe entre a adoração. Satanás quer adoração, mas a adoração ela só é devida para quem é Criador, o nosso Jesus. Muito bem? Então vamos ao nosso estudo de hoje. Bem, amados, aqui vocês podem ver nesse quadro, Apocalipse, muitas pessoas falam que fala muito de destruição e fala de um julgamento que haverá no final dos tempos. Naturalmente, para o ser humano, enfrentar um julgamento nunca é fácil. Algumas pessoas
até que eu conheço, eu mesmo já recebi algumas intimações para aparecer na frente de um juiz. Isso não é agradável para ninguém. Muito menos um julgamento onde você é o réu, ok? Então as pessoas fogem do que diz no Apocalipse, que haverá só um julgamento e haverá somente destruição. Nós temos que entender que sim, em algum momento da história, que já estamos passando, nós vamos entender em algum estudo lá na frente, que esse juízo já se iniciou. Há um juízo sim, e ele é inevitável. Então, se ele é inevitável, é bom que você se prepare para ele, esteja preparado para ele. E Apocalipse vai nos preparar para isso também. Vai haver destruição? Evidentemente que vai haver destruição. Nós não estamos dizendo que não vai haver. Mas o livro, na sua essência, na sua grande maioria, além desses dois fatores, juízo e destruição, ele traz muito mais esperança para nós. Porque tem uma pessoa como foco, como personagem central desse livro. Muito bem, um pouquinho mais à frente, quem é esse personagem? De quem nós estamos falando? De quem Apocalipse fala? Qual é o centro da mensagem de Apocalipse? O centro da mensagem de Apocalipse é Jesus. Jesus nessa batalha contra o bem e o mal, contra Satanás, ele já é vencedor. E Apocalipse nos fala claramente sobre isso. E isso, Jesus, que é o centro do Apocalipse, vai nos trazer muita paz, muita segurança e força para que nós continuemos essa nossa caminhada. Um pouquinho mais à frente, nós vamos entender. Conhecer o personagem central de um livro não torna esse livro um pouco mais agradável? Principalmente quando você já sabe que o personagem central é Jesus, então não há dúvida de que Jesus é o personagem central do Apocalipse. Você vai ver até o final do estudo. Neste livro, um dos temas principais é a adoração, a disputa de adoração entre Jesus e Satanás. E que todo o céu e todo o universo tem que prestar ao Senhor Jesus. Continuando, nós vemos aqui que por que Jesus? Por que nós entendemos que Jesus é o centro do Apocalipse? Porque em todo o livro existem, só em Apocalipse, 250 referências sobre Jesus. E ainda, Jesus é identificado no Apocalipse por 38 nomes e títulos diferentes. Você sabia disso? Apocalipse fala realmente disso. 38 nomes e títulos diferentes falando sobre Jesus. E só nos primeiros 3 capítulos, ele é mencionado 137 vezes. Não é possível que Jesus não seja o tema principal de Apocalipse. Nós vamos agora fazer um exercício. Queria que vocês acompanhassem nas suas Bíblias, em casa, onde você estiver, Apocalipse 12, 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A princípio, para alguém que teve pouco contato com a Bíblia, esse versículo aqui ele pode se transformar num pesadelo. Como entender que um dragão, que é um animal que não existe, ele pode perseguir uma mulher e pelejar contra ela e pelejar com o restante da descendência dessa mulher? Não me parece uma coisa muito coerente o que João escreveu a pedido de Jesus, a visão que João teve. Não parece lógico um dragão, um animal perseguir uma mulher. Porém, se nós usarmos aquela ferramenta que nós comentamos lá no início, a hermenêutica, nós vamos entender que existe uma tabela de conversão de nomenclaturas aqui. Então nós podemos definir algumas palavras que João usa, mas que têm outro significado. São elas: animal, rei ou reino, que também está em Daniel 7,17. E na sequência, no nosso versículo, mulher significa igreja, água significa povos, um dia, profeticamente, significa um ano, Ezequiel 4, 4 e 7. Ventos significam guerras, chifre, poder, rei ou reino. Tempos são anos, estrelas, mensageiros. Nós vamos falar sobre estrelas aqui. Portanto, mensageiros. Nós temos o cordeiro,
significa Jesus. Cauda seria um falso profeta. E o dragão, que é esse versículo que nós estamos fazendo esse exercício, significa diabo. E está no próprio livro de Apocalipse 12, 9. Muito bem. Usando a ferramenta da hermenêutica e sabendo dessa tabela de conversão, de nomes, de palavras, de nomenclaturas, nós vamos passar para esse versículo e vamos ver como que ele fica usando essa tabela de conversão. Vejam como vai ficar muito mais fácil para nós entendermos. Então é assim: irou-se o diabo, em vez de dragão, irou-se o diabo contra a igreja de Jesus e foi pelejar com a igreja atual de Jesus, que são os remanescentes. E quem é essa igreja? O que faz essa igreja? Essa igreja são aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé na vida e no sacrifício de Jesus. Não ficou muito mais fácil? Agora tem um problema aí. João, que escreveu o livro para nós, escreveu de forma diferente, de forma simbólica. Em vez de igreja e dragão, ele colocou mulher, em vez de colocar diabo e igreja, ele colocou dragão e mulher. E assim para nós, com essa tabela de conversão, fica bem mais fácil entendermos. Por isso da importância da hermenêutica. Nós vamos agora acompanhar, fazer uma leitura, e gostaria que vocês acompanhassem nas suas Bíblias aí em casa, os primeiros capítulos de Apocalipse. Agora nós vamos para o capítulo 4 e até o 8, que vai dizer assim, fala para nós dessa forma: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir. Aqui já tem uma promessa de esperança para nós. É Jesus falando que ele é este que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e primogênito dentre os mortos, o principal dentre os mortos, porque morreu por nós. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou do nosso pecado. Continuando aqui, nós vemos Apocalipse ainda, capítulo 1, de 6 a 7, continuando. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, mais uma promessa de esperança. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Continuando ainda. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, novamente, o Todo-Poderoso. Eu, João, ele escreve, que também sou vosso irmão, e companheiro na vossa aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava onde? Na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no dia de sábado. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas. 7 igrejas de estudo que nós vamos fazer um pouquinho mais à frente. Que estão, essas 7 igrejas, na Ásia, sejam Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Continuando ainda, no versículo 12 diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Continuando ainda a visão de João, e os seus pés semelhante a latão reluzente,
como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mais uma vez Jesus conforta a João, e ele continua: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Olha a importância do livro para nós hoje. Vou repetir o verso 19. Escreve, João, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Nós temos que saber o que vai acontecer. E o 20 continua: o mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui, João já define muita coisa para nós. Agora vamos entender um pouco mais de tudo isso que nós lemos. Aqui nesse quadro, vocês podem ter uma visão muito, mas muito próxima do que o próprio João viu na ilha de Patmos. Ele vê Jesus desta forma. Ele vê Jesus com roupa talar, que significa uma roupa cerimonial, uma roupa de cerimônias importantes, o que aponta para a sua função sacerdotal, na verdade. Temos um advogado junto ao Pai, está em 1 João 2,2. Como sacerdote, ele intercede por nós. O segundo ponto é o cinto de ouro, mostra a sua condição atual de realeza. E os candeeiros são as igrejas que nós vimos, né? Ele está no meio dos candeeiros, sendo, portanto, a figura central das igrejas, a figura central da igreja. Sua cabeça, terceiro ponto, sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca e como a neve. Jesus se apresenta aqui como alguém de cabelos brancos, e a brancura é símbolo de pureza e não de decadência. É uma forma figurada de falar a respeito do caráter santo do nosso Senhor. Continuando, mais alguns detalhes dessa visão de João. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus olhos penetram até o íntimo do nosso ser. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Diante dele, nada fica escondido. Como fogo, seus olhos queimam tudo que contraria a natureza santa do caráter de Cristo. E em quinto lugar, quinto ponto que nós vamos observar, seus pés revelam sua disposição para fazer justiça. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. O latão reluzente, em consequência da incandescência da fornalha, e seus pés têm exatamente esta característica. O latão, assim, é quase irresistível aos olhos humanos e símbolo da ira de Deus. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é esta a visão que João teve. Nós temos muita figura de linguagem, mas a linguagem que João entendia. Por isso que nós comentamos lá no início do nosso estudo, que nós temos que entrar na cabeça de João para entender o que ali ele tentou passar para nós. Muito bem. Em sexto, sua voz é ouvida por todos, queiram ou não. A sua voz como a voz de muitas águas. Sua voz como de muitas águas possantes e barulhentas. As águas são símbolos de nações enraivecidas. Lembra da nossa tabela de conversão? Em sétimo, a espada de 2 gumes, mencionada neste texto, é símbolo da palavra de Deus, que será base de todo o julgamento. Lembram do juízo? Vai ter um julgamento, sim. Jesus vai julgar, mas também ele é nosso advogado de defesa. Em oitavo, seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. O rosto é o retrato e a janela da alma. Enquanto estava na terra, a majestade de Cristo foi velada. Agora, porém, se apresenta em toda a sua magnitude.
ele brilhará mais que o sol e nada irá suplantar seu brilho, porque ele é o sol da justiça. Você já deve ter ouvido esse termo. Mas o profeta Daniel, no seu livro, lembram que nós falamos também que seria necessário nós entendermos também um pouco das profecias do livro de Daniel, porque elas se encaixam. É importante entender o livro de Daniel para entender algumas coisas de Apocalipse. O profeta Daniel teve quase a mesma visão. E ele descreve a magnificência do Senhor Jesus dessa forma. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os pés como cor de bronze polido. Lembram dos pés de latão de João? E Daniel conclui, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. No caso de João, de muitas águas. Muito bem. Essa é a visão que João teve de Jesus. Vocês podem imaginar, depois de mais ou menos uns 60 anos, João, a última visão que João teve de Jesus foi essa visão aqui, do nosso Senhor Jesus crucificado. Não foi, digamos assim, uma aparência que todos nós vamos apreciar, não. Foi um espetáculo deprimente a crucifixão de Jesus. E João tem essa última imagem. Mas agora, João, na ilha de Patmos, ele olha para Jesus e o vê desta forma. Ressuscitado em glória e dessa forma aqui, no meio das 7 igrejas, representando toda a base da igreja de Jesus aqui na terra. João estava preso na ilha de Patmos, já com idade avançada. Vocês podem imaginar como que ele estava se sentindo? Ele tinha perdido seu mestre, tinha perdido todos os seus irmãos, que eram os outros discípulos, todos já tinham morrido nessa época, e João se sentia extremamente só, abandonado. E agora ele vê Jesus dessa forma. Muito provavelmente, João deve ter se encorajado muito a continuar a sua luta aqui na terra para ver Jesus de uma forma já definitiva, morar eternamente com Jesus. Você tem algum problema? Você tem alguma ansiedade? Você precisa, assim como João precisou na ilha de Patmos, de um bálsamo, de um conforto, de um encorajamento para a sua vida? O livro de Apocalipse traz isso para você. Não ponha na sua mente o que falam aí por fora sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse traz esperança, traz alegria, traz conforto para a nossa caminhada. A nossa caminhada não é nada fácil aqui, até nós estarmos frente a frente com Jesus. Mas esse livro, em especial, ele vai fazer com que você continue a sua caminhada cada vez mais forte ao lado de Jesus. E eu aproveito e te convido para que nós possamos, na próxima semana, todas as segundas-feiras nós temos um vídeo novo. E quero estender esse convite para que você participe do 3º estudo nosso. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que a graça do Senhor Jesus possa alcançá-lo aonde você está. Obrigado.